Estamos aí começando mais uma live. Vamos lá. Meu nome é Márcio Siqueira, eu sou psicólogo. Nesse perfil eu falo aqui para pais que estão buscando educar os filhos dentro de um princípio específico, dentro da ótica do cristianismo, ok? E hoje o nosso desafio aqui é sobre tempo. A gente sabe que tempo é um dos maiores desafios quando a gente fala da educação dos filhos. Quando a gente fala de como se comportar nesse momento, é sempre um desafio. E uma vez que a gente tem um desafio muito grande na educação dos filhos relacionado ao tempo, como é que a gente pode fazer para usar melhor o nosso tempo? Eu acho que eu não preciso aqui te falar para você sobre as vantagens de você passar mais tempo com seu filho. Você sabe muito bem que você vai conectar mais os seus laços, vocês vão ter mais amizade, vocês vão estar mais próximos, automaticamente você vai fazer uma reserva, principalmente para quando entrar na adolescência. Então, como que a gente pode fazer para melhorar o nosso tempo e como conseguir mais tempo? Esse é um dos maiores desafios que eu ouço dos pais. São duas coisas, ou é o de não ter tempo, ou é o de não saber usar esse tempo. Obrigado aí o pessoal que tem compartilhado a live, você pode compartilhar nesse momento também, sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando. A live hoje também, ela não vai ter como estender muito, porque agora às 2 horas eu tenho um atendimento, então eu não vou ter como estender ela além desse horário, tudo bem? Então nós vamos avançar aqui, como é que a gente pode fazer para conseguir tempo de qualidade e de onde tirar mais tempo. Você sabe que você recebe um depósito de 1.440 minutos todo dia quando você acorda. Eu recebo, você recebe. É claro que as horas, enquanto mais recurso você tem mais poder sobre como você usar as suas horas. Exemplo, se você tem que pegar 3 conduções para você chegar no seu trabalho, se você sair desse trabalho, não tem de onde dinheiro, vocês vão morrer de fome, então você pega 3 conduções. Se você pega 3 conduções, você gasta aí, se você mora num grande centro, no Rio de Janeiro, São Paulo, você pode gastar aí 3, 4. Eu conheci pessoas no Rio, quando eu morava lá, que gastavam 4 horas, 5 horas, 2 horas e meia indo, 2 horas e meia voltando. Então, imagine aí o desafio. Essa pessoa já perdeu 5 horas do seu dia só nessa caminhada. E agora, quanto tempo que ela vai ter para o filho? Se ela tem 24 horas e ela gastou 5 horas só indo para o trabalho, resta 19 horas. Se dessas 19 ela gasta 8 horas dormindo, resta 11 horas. E aí você tem que ir trabalhando a sua agenda dentro dessa forma. Se você olhar o tempo, ele vai para onde a gente diz que ele tem que ir. Se você não falar para o seu tempo para onde você quer que ele vai, provavelmente você vai perder o seu tempo e ele vai simplesmente sair por baixo dos seus dedos. Então, na educação dos filhos, hoje, por incrível que pareça, fora, claro, esses desafios que eu estou falando para você, de distância, aí, por exemplo, se você arruma casa, você tem um desafio, obrigado aí pelas curtidas aí, gente. Você tem distância, você tem que arrumar casa, você, às vezes, a mulher, né, e a grande maioria do público que acaba sendo, quando fala de educação de filhos, são as mulheres, né? Aí você trabalha, você estuda, você vai na academia, você e ainda educa os filhos, arruma a casa, ou seja, é muita coisa, é muita coisa. E aí a gente vai precisar escolher, porque a sociedade ela vai dizer para você que você tem que o tempo inteiro tá bonita, o tempo inteiro tá estudando, o tempo inteiro tá malhando, o tempo inteiro tá trabalhando e o tempo inteiro tá educando os filhos. Você vai falar, poxa, mas eu não tenho como fazer isso tudo. E é exatamente isso. Não é possível, esse negócio que hoje está sendo criado aí, que é possível você ser uma pessoa super saudável, ser uma pessoa super família, ser uma pessoa que super focada no emprego, super focada nos amigos. Pera lá, não tem como você ser super focado em tudo. A vida é isso aqui, ó, você está jogando várias bolinhas para o alto. Você está tentando equilibrar, às vezes cai, levanta, você vai lá, pega. Então, assim, o que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. E que talvez você não precise fazer. O que as pessoas estão dizendo que você tem que fazer e que talvez você não precise fazer? Então, eu não sei, você sabe da sua realidade. Eu não tenho como saber da sua realidade. Exatamente. A Ali disse aqui, né? Eu estou focada na família. Ou seja, essa é uma prioridade para mim. Ela definiu a prioridade. E o que mostra o que é uma prioridade para você? São duas coisas. O tempo que você gasta com aquilo e o dinheiro que você investe.
Essas são as duas maiores formas que comprovam que é importante para você. Você pode falar para mim que é importante, muitas vezes eu encontro pessoas no consultório que dizem assim, muito importante para mim é a minha família. Ótimo, tá. Ou muito importante para mim é a minha saúde. Ou muito importante para mim é ter mais recursos. Tá tudo certo, tá? Mas você gasta dinheiro, você investe tempo e dinheiro com isso? Não. Então não é real. No caso de vocês que estão aqui nessa live, é porque vocês entendem que é importante educar os filhos. Se não fosse importante para vocês educar os filhos, vocês não estariam aqui. Vocês estariam agora assistindo a live de alguma outra pessoa fazendo qualquer outro tipo de papagaiada. Entenderam? Então, já que a gente já teve esse pano de fundo, exatamente, se a família estiver bem, tá tudo bem. Agora, se a família estiver mal, ruim, eu duvido. Olha, você pode ter todo o sucesso do mundo. Se você tá mal em casa, você tá mal em todo lugar. Você tá mal em todo lugar. Exatamente, Roberto, é prioridade. Você, suas filhas, o trabalho, a organização da casa. Esse é um ponto muito interessante, né, Roberta? Sabe por quê? Porque trabalho de casa você sempre vai ter. Você sempre vai ter casa para arrumar. A casa é um negócio que você nunca vai zerar. É um jogo que você nunca zera. Porque você acaba de lavar o prato, o que acontece? Fica limpo? Não fica. 10 minutos depois já está tudo bagunçado de novo. E uma vez que já vai estar tudo bagunçado daqui 10 minutos de novo, eu não estou dizendo para você viver numa casa parecendo um caos, mas mania de limpeza 24 horas, você não tem tempo para os filhos, você não tem tempo para aquilo que realmente importa. Então, Núbia, essa é a questão. A gente precisa entender o que é prioridade. Tudo bem, a minha família aqui, e nesse caso aqui a gente está falando um pouco mais voltado para isso e sobre o tempo. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, lembrando para vocês que eu vou ter que finalizar às 2 horas por conta do atendimento que eu tenho, as redes sociais. Não estou falando que seja um problema você assistir um filme, não estou falando para você que é um problema você acessar o seu celular, eu só estou dizendo para você que quanto tempo você gasta? Se você se propôs, não, eu vou passar 2 horas assistindo um filme, tá dentro da sua agenda essas 2 horas? Tá ótimo. Tempo é igual dinheiro. Se você vai gastar R$ 200 numa pizzaria e tá dentro do seu orçamento, tá ótimo. Não tem problema, tá dentro do seu orçamento. Você planejou e agora dentro do seu plano tá lá, vou passar 1 hora aqui nas redes sociais. Ok. Se você vai de condução, se você vai de metrô, se você vai de ônibus, se você vai de Uber para o seu trabalho, talvez seja melhor você então aproveitar esse tempo. Se você vai usar as redes sociais, se você acha que é importante usar as redes sociais, qual o tempo que eu vou acessar as redes sociais? O tempo que eu estou no ônibus, o tempo que eu estou no metrô, o tempo que eu estou no trem. Por quê? Porque quando eu chegar em casa, eu vou priorizar outras coisas. Eu não estou repetindo, eu não estou falando para você que seja errado você entrar nas redes sociais. Agora, se você deixa de cuidar dos seus filhos para estar nas redes sociais, um dia você vai ter que pagar por conta por isso. Em algum momento essa conta vai chegar para você. Se você abre mão de estar com seus filhos para estar gastando tempo, seja nessa rede social ou em qualquer outra rede social, aí você vai entrar numa situação delicada, tá? Em algum momento você vai chegar a conta para você. A vida é como a compra num cartão de crédito. A educação dos filhos também. Nos primeiros 10, 12 anos a gente compra. Nos 12 anos seguintes chega a fatura. Os 12 primeiros anos da vida de uma criança nós estamos comprando. Os 12 anos seguintes chega a fatura. Ou seja, como é que nós educamos esses filhos? É como a gente vai ter que lidar com isso nos 12 anos seguintes, ok? Nós vamos avançar aqui. Avançando aqui. Exatamente, Kátia. Esse é o ponto. A gente precisa manter a visão. Então, a primeira coisa é agenda. Você tem que ter uma agenda para o seu tempo. Como eu falei, você tem um dia. O seu dia tem 24 horas, tá? Dentro dessas 24 horas, você tem que ter tempo para dormir, você tem que ter tempo para você. Se você não tiver tempo para você, você não tem energia para cuidar dos filhos. Esse é um ponto que é importante você cuidar também, tá? Você tem que ter tempo para você, senão você não tem energia, você não tem o que oferecer para os seus filhos. Mas isso aí a gente precisa trabalhar em cima de uma agenda. O que é a agenda?
Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Segunda-feira é o dia que eu vou cozinhar o feijão. Terça-feira é o dia que eu vou... O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você tem claro isso na sua cabeça, você consegue seguir de forma óbvia. Quando não está claro, você sai andando no escuro, aí você sai tropeçando, você não sabe para onde você está indo, você não sabe qual que é o seu objetivo naquele dia, e aí se torna complicado. Obrigado, Flávio. Então você, primeira coisa, cuidado com as redes sociais, se vai, não estou falando que você não possa usar, mas vai usar, tenta usar no tempo que você vai e volta para o trabalho. Segunda coisa, se você não vai e volta para o trabalho, tem um tempo programado. Eu vou passar 1 hora acessando aqui, meu filho está para a escola, eu vou passar 1 hora aqui acessando. Ok, tá ótimo. Exatamente, tudo precisa de limite, até a gente também precisa de limite. Muitas vezes nós não temos limite e os nossos filhos não têm limite. Muitos pais, eu vejo isso acontecendo, para eles poderem acessar as redes sociais, aí eles entregam um celular na mão de uma criança, bota a criança para assistir uma TV, bota a criança para estar assistindo no YouTube. Enquanto essa criança está lá, ela vai deixando ela aqui. Enquanto ela vai deixando a criança lá, ela está aqui passando o tempo dela nas redes sociais. Só que isso também vai cobrar um preço. Então, a primeira coisa, redes sociais. Segunda, agenda. Organiza a sua agenda. Senta no domingo ou em algum outro dia da semana e organiza o que você vai fazer nesses dias. Você vai perceber que é sempre possível, quando a gente organiza as coisas, se tornam muito mais fácil. Não é perfeito, tá? Organização não é sinônimo de perfeição. Muitas vezes você vai organizar as coisas e algumas coisas vão dar certo, outras coisas vão dar errado e tá tudo bem. A gente tá aí lutando para dormir, né? Um outro ponto aqui também que a gente precisa entender é que filho não é CEO de empresa. A gente coloca agendas, às vezes, para os nossos filhos que um adulto, às vezes, não dá conta. Essa criança, então, ela acorda, vai para o balé, depois ela volta, ela já volta, toma banho, vai para a escola, e aí ela chega na escola, ela volta da escola, ela vai fazer o teatro, depois ela vai fazer inglês. Peraí, essa criança, em que momento que ela vai ser criança? Se ela está o tempo inteiro em alguma atividade como essa. Não é errado fazer inglês, não é errado fazer balé, não é errado fazer teatro, não estou falando que nada disso é errado. O problema é que às vezes lota tanto a agenda de uma criança e os pais vivem correndo de um lado para o outro e essa criança não vê os pais. Quando a criança chega em casa, os pais não chegaram ainda, esses pais, esses filhos, eles não se veem. Gente, não é porque você é a mãe que vai dar certo. Não é porque é a mãe que vai dar certo. Vai dar certo se vocês se organizarem. Não é porque você é pai que o seu filho vai te amar, não é porque você é mãe que o seu filho vai te amar. Se vocês não se relacionarem, não vai dar certo. Então, Flávia, essa questão sobre organizar a rotina dos filhos, eu fiz uma live, eu não sei se você participou, se você não participou, lá no YouTube, no mesmo nome, tá? Educando Filhos para o Reino, você vai encontrar, tem uma live só sobre rotina, a importância da rotina e como organizar a rotina. É claro que quando as crianças são mais novas, enquanto mais nova é a criança, mais difícil é você ter uma rotina. Depois você começa a ter mais controle sobre isso. Você não deveria sobrecarregar os seus filhos e não deveria também se sobrecarregar. E dentro dessa visão do tempo que a gente gasta, você não pode esquecer também que se você acredita em Deus, se você tem essa perspectiva do reino dos céus, se você gasta tempo, se você acha que é importante que seu filho leia a Bíblia, você precisa fazer isso. Se você não faz isso, é muito difícil você imaginar que seu filho faça. Por muito tempo, enquanto eu orava, eu fechava a porta de casa. A porta de casa está fechada. A porta do escritório, eu fechava a porta. E aí depois eu comecei a perceber que um professor falou isso para mim, da faculdade de teologia, e aí eu comecei a praticar isso. E agora eu oro da porta aberta. E quando meu filho acorda, ele sai do quarto dele, a primeira coisa que ele vê é que o pai dele está orando. Eu não sei o quanto que isso vai impactar na vida dele, mas eu quero que ele entenda que eu estou nessa direção. Se ele vai nessa direção ou não, aí vai ser uma decisão dele. Mas eu quero que ele entenda que eu estou indo nessa direção. Sim, Roberta, é muito difícil
porque o celular, assim, principalmente aqui nessa rede social, no TikTok, a gente entra assim para passar 5 minutos e quando você vê já passou 2 horas e meia. Olha só, pouquíssimas pessoas têm a capacidade hoje de parar e assistir uma live. A maior parte das pessoas elas vão pulando de vídeo em vídeo, de live em live. É como se a gente estivesse perdendo a capacidade de se concentrar em alguma coisa. Isso eu estou falando de assistir, ler um livro, então. É a mesma coisa que você pedir uma pessoa para matar uma pessoa. Se falar para uma pessoa ler um livro, é como se você estivesse ofendendo uma pessoa, porque a gente está perdendo essa capacidade de se concentrar. Então, o tempo com os nossos filhos, se a gente organizar, esse é o primeiro ponto. E agora, quanto tempo eu preciso para estar com meus filhos? Eu sei que aquela frase ela é muito conhecida, né? Ela diz assim: tempo de qualidade. O mais importante é o tempo de qualidade. Olha, gente, se você falasse assim para o seu patrão: ó, eu vou vir e vou trabalhar apenas 1 hora por dia, mas vai ser 1 hora bem trabalhada. Você acha que seu patrão aceitaria o tempo de qualidade se você oferecesse para ele? Às vezes, nós, como pais, a gente quer oferecer 10 minutos para um filho. Vou brincar 10 minutos com meu filho e vai tá bom. Gente, será que uma relação pautada em 10 minutos por dia vai ser uma relação saudável? Vai ser uma relação saudável realmente 10 minutos por dia? Que bom, muito bom. Isso é interessante, né? Sobre as suas respostas, Flávia, fica tranquila, tá? Muitas vezes os filhos realmente eles fazem perguntas pra gente que a gente não sabe, tá bom? Se é disso que você está falando, às vezes eu vou estudar a Bíblia com meu filho faz umas perguntas que eu tenho que ir no Google para descobrir as respostas. Criança faz pergunta mesmo, aquelas que a gente nunca imaginou, né? Hoje eu estava voltando do restaurante com ele, enquanto a gente estava voltando, ele perguntou assim: quem fez essa flor vermelha? Aí eu falei: Deus que fez a flor vermelha, né, filho? Ele falou: mas por que Deus fez vermelha? E por que não fez de outra cor? Eu falei: porque ele quis fazer vermelha. Mas assim, a criança, ela vai apertando a gente mesmo, é um desafio. Organizar a agenda, como eu falei para vocês no começo, dizer para onde vai o seu tempo. Então agora, se eu vou passar aqui 30 minutos brincando com meu filho, se eu vou passar 30 minutos com ele brincando, então passa 30 minutos com ele brincando. Você vai pegar o teu telefone, vai botar num lugar que você não veja, que você não tenha como responder, e vai estar com ele ali atendendo. Se você trabalha em casa, aí você tem uma outra possibilidade, que é de você fazer pausas do seu trabalho e brincar com essa criança. Eu mesmo trabalho de casa, o meu escritório fica em casa. Eu também tenho um escritório fora, mas a maior parte do meu atendimento acontece em casa. Então, entre um atendimento e outro, eu vou, dou um beijo nele, abraço, pergunto como é que ele está e volto. Nesse horário mesmo, minha esposa não está em casa, só está eu e ele. Antes de vir para cá para a live, eu falei: filho, eu vou fazer uma live agora. Se você tiver alguma necessidade, você aguarda, que assim que eu terminar, eu vou falar com você. Tá bom, tá explicado, ele tá lá brincando com os brinquedos dele, desenhando. É possível que quando eu chegar lá agora, ele já tenha riscado uma parede. Mas tudo bem, eu prefiro uma parede riscada do que ele acessando a internet alguma coisa que talvez não seja adequada. É tudo uma questão de prioridade. Quando a gente prioriza uma coisa, quando a gente diz isso aqui é importante e gasta tempo e dinheiro, então a gente começa a ver soluções a partir disso. Então, essa questão é muito interessante, porque como avó agora, Ale, você pode curtir os netos, você pode brincar com os netos, você pode estar com eles. Que às vezes muitas vezes os pais não têm essa condição de estar com os filhos, porque precisam trabalhar, às vezes tem uma rotina pesada e às vezes é complexo. Inclusive, eu vou entrar num tema polêmico aqui que muita gente me julgou, muita gente falou muito mal por conta desse vídeo que eu fiz, mas eu vou falar ainda assim. Lembrando para você que diariamente a gente tem os vídeos que são postados aqui no canal também. Se você não está inscrito ainda, você pode se inscrever aqui no perfil, seguir o perfil, tá? Qual foi o problema? Onde é que eu iniciei esse problema e o que aconteceu? Chegaram para mim e me falaram assim, eu fiz um vídeo falando sobre a importância de você ficar em casa. Se você tem a possibilidade de ficar em casa com seus filhos, fique. Se você tem a possibilidade de não trabalhar, fique. Se você tem a possibilidade de não enviar os seus filhos para a creche, não envie. Se você tem a possibilidade, muita gente veio falando para mim,
que eu estava se sentindo super mal, muitas mães reclamando, estavam se sentindo culpada por causa disso. Falei, olha, eu não posso, é você que sabe da sua vida. Isso aqui não é diagnóstico, eu não sei da vida de vocês. Quem sabe da vida de vocês? Vocês. É a Flávia, é a Lê, quem sabe da vida de vocês é a Roberta, ou seja, são vocês, a Kate, são vocês que sabem da vida de vocês. Eu não sei da vida de vocês. Eu estou falando aqui uma coisa geral, genérica, que pode se encaixar na sua vida ou pode não se encaixar. Mas se você tiver condições de estar com seu filho e não enviar ele para uma creche, não envie. Meu filho, por exemplo, a gente manda, ele vai para a escola, ele tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Mas eu cheguei a pensar em fazer o homeschooling, que é aquele que a criança estuda em casa mesmo. E para o meu filho eu acho que daria super certo. Qual é o problema? O meu filho, se deixar, ele fica o dia inteiro em casa. É uma coisa que ele gosta. E eu tenho que fazer o movimento contrário. Qual que é o movimento contrário? Levar ele até outras crianças para ele aprender a se socializar com outras crianças. Porque ele lida muito bem com adultos, mas ele lida mal com crianças. Por quê? Porque ele se relaciona pouco com crianças. Então, eu levo ele para a escola, não tem a ver com uma questão acadêmica. Porque ele chega na escola, e aí eu estou falando para vocês, vocês julguem do jeito que vocês quiserem, mas ele está pelo menos há 2 anos adiantado das outras crianças. Os exercícios que ele faz na escola, ele faz em casa exercícios de 2 anos, de 2 séries à frente. E não é porque a gente força, é porque ele gosta disso. A mãe é professora, ele pegava os deveres que a mãe passava de 2 séries depois, ele pegava os deveres e ele mesmo ia fazer os deveres. É uma coisa que ele gosta. Agora, eu tenho que fazer o movimento contrário, que é o de levar ele para a escola. Se dependesse dele, ele não ia para a escola. Ele disse para mim assim, pai, eu não gosto de ir para a escola. Eu falo, por quê? Porque as crianças desobedecem. Eu não gosto de ir para a escola porque as crianças desobedecem. Mas eu vou levar ele para a escola. Se ele fosse uma criança mais sociável, se talvez a gente morasse num lugar, tivesse primos perto, ou etc., tivesse uma rede social, eu não faria questão de levar ele para a escola. Ele vai para a escola, ele só não faz o homeschooling porque ele precisa aprender a conviver com outras crianças. É uma característica dele. Tá certo ou tá errado? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de característica. Ele tem as características, eu tenho que respeitar. Mas se você tiver essa condição, faça, tá? Se você tem a condição de não deixar o seu filho na creche, fique. Agora, se você, com seu filho em casa, se você não está com condições emocionais para lidar com essa criança também, às vezes é melhor ele estar na creche. Às vezes você não está com condições emocionais de lidar com seu filho. Talvez está enfrentando um divórcio, está enfrentando uma situação difícil. Eu não sei da sua vida. Mas aí, se você está enfrentando isso, não se sinta culpado também por levar essa criança na creche. Por quê? Porque cada momento é um momento, cada família é uma família. Exatamente, Dom. Cada um é uma realidade. Então, você é quem sabe da sua realidade. Não venha para o TikTok, para o Instagram, para o YouTube, para encontrar diagnóstico, para encontrar respostas exatas para sua família, porque não vai ter resposta exata para sua família. Por que não vai ter resposta exata para sua família? Para me entender da sua família, eu precisaria te ouvir, eu precisaria a gente sentar, conversar. Isso não é feito em live. Cada caso é um caso. Dentro da possibilidade de cada um, exatamente, tem que encontrar um horário parcial. A criança ela precisa ir socializar com outras crianças. Eu desço aqui no prédio para levar meu filho para brincar com outras crianças, ele não curte muito, até porque a brincadeira das crianças é uma, a dele é outra, então é realmente uma situação complexa. Então, cada família vive uma realidade única. Gente, eu vou finalizar aqui, porque senão eu não vou conseguir atender meu paciente agora às 2 horas, tudo bem? Um abraço para vocês. Hoje é que dia? Hoje é quinta-feira, né? Na segunda-feira a gente tem live de novo. Na última segunda eu vim 3 vezes, mas minha internet estava oscilando muito, não estava legal. Na segunda-feira a gente volta com a live. Todo esse conteúdo vocês podem encontrar de novo lá no YouTube, tá? Lá no YouTube. Normalmente às 14 horas. Mas hoje a gente teve um imprevisto, o meu paciente precisou para vir para o horário das 14, então eu não tenho como marcar um horário certo, porque eu estou com vocês quando eu não estou em atendimento. Então você pode ir no YouTube, que você vai encontrar todas as lives gravadas lá. Tá faltando postar algumas, mas a gente essa semana deve postar o restante. Tudo bem? Deus abençoe sua família. Continua firme, mãe, continua firme, pai. Eu sei que educar os filhos nos caminhos do Senhor não é uma tarefa fácil,
mas com a graça de Deus, com sabedoria, com calma, a gente vai encontrando aí formas para a gente conseguir educar esses filhos para o reino dos céus. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.